Eu sempre digo que o pastor Márcio também comentou isso, o melhor vinho fica no final da festa. Quando eu sei que eu estou com a última palavra, eu já fico feliz. Porque o melhor vinho sempre fica no final da festa, né? E Deus faz assim. E eu senti algo, eu sinto que essa palavra, eu não quero simplesmente transmitir mais um conhecimento de algumas verdades bíblicas que o Senhor tem trazido no meu coração, mas eu sinto que profeticamente eu vou deixar algo aqui hoje. Eu sinto que é uma palavra profética para os dias que vocês estão vivendo. Eu senti muito forte isso e eu quero poder transmitir. E eu tenho certeza que se vocês edificarem depois em cima dessa palavra profética que virá sobre a casa, eu tenho certeza que coisas novas começarão a acontecer aqui no meio de vocês. Amém? Mas, para a gente não demorar muito, abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 1. Aleluia. Eu creio que muitas vezes nós dizemos assim, né? Ô Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Você já fez essa conta antes de você falar esse versículo? 1000 dias em Miami, fazendo compra, todo dia. Cartão de crédito assim, aquele black. Liberável. Parou para pensar? Faz a conta, meu irmão, antes de falar o versículo. Tá? Mas a gente fala assim, Senhor, vai valer um dia nos teus atos, mas vale um turno de oração das 3 às 5 da manhã, Senhor, do que 1000 dias na minha cama, descansando. Eu acho que às vezes nós lançamos tantas coisas, às vezes até cantamos canções, né? Que a gente entrega tudo, vai cantando e vai entregando. Vem ver, está escrito, eu vou cantando, vou entregando. Mas eu creio que tem alguns momentos da vida cristã que você precisa parar e fazer uma avaliação. No que realmente a minha alma tem prazer? No que realmente é real? Eu posso chegar e dizer, sim, Senhor, mais vale um dia nos teus atos, mais vale um dia na tua presença. Eu vou dizer para vocês, queridos, eu tenho, não é um problema sério, isso é uma bênção. A gente conta às vezes como um problema, mas está errado, não é uma bênção. Eu recebi algo do meu pai. Meu pai, desde quando ele se converteu, era assim, se você estava doente, falava assim, você está doente, né? Fica em casa, hoje não vai no culto. Sabe o que o pai dizia para mim? Falava assim, se você está doente, um lugar que você pode sarar é ir no culto. Levanta essa cama, vai para o culto, lá o pastor vai orar e você vai voltar bom para casa. Tá? Ah, estou cansado, então vai para o culto, porque lá no culto vai renovar. Aí lá você vai ter descanso. E eu cresci, gente, sabe aquela mania de chegar à visita 15 minutos do horário antes do culto? Você está com quase todo mundo no carro, chega a visita. Eu cansei de ver, o diabo não pegava mais nisso, não. O diabo visita lá em casa só. Porque se a visita chegava, o pai falava assim, eu estou indo com a minha família no culto. Se você vem nos visitar, eu posso te levar num lugar melhor do que a minha casa. Vamos juntos no culto. E ele levava, às vezes, a pessoa para o culto, aí chegava que o diabo não mandava ninguém mais visitar. Sabe aquele negócio, eu estou indo para comer, aí chega alguém em casa e fica naquela situação assim, né? Coloca a mesa, a chave em cima da mesa, a pessoa vê que você estava saindo, ou fica com a chave na mão, assim, se a pessoa vai se tocar. E o pior é que geralmente não se toca. Mas sabe, queridos, então eu recebi isso do meu pai. Se eu tiver de férias, gente, então eu já fiz várias vezes isso aqui, né? Eu estou de férias, vai dando horário do culto, gente. Eu falo, meu Deus do céu, eu preciso de um culto. Começa a me dar crise de abstinência, sabe? Começa a tremer, eu falo, eu preciso de uma igreja. Aí tem vezes que eu estava numa cidade assim, bem diferente, passando férias, lugar maravilhoso, praia, coisa mais linda do mundo, gente. Eu fui procurando a igreja, não tem igreja que eu ir. Porque vai dando horário do culto domingo, gente, vai me dando um negócio, não sei se é só com pastor isso, mas eu creio que na verdade não é por ser pastor, eu recebi isso do meu pai. Faltar um culto, gente, é um pecado capital. É um negócio que não pode acontecer. Sabe por quê? Porque é o momento que a noiva está reunida. É o momento mais maravilhoso da semana, mais especial. Sabe, está todo mundo aqui, essa presença de Deus, tudo isso, gente, é maravilhoso, o som. Aí você às vezes não toca nada, mas você está aqui no culto e está como se estivesse tocando.
tem prazer. E essa unidade aqui que acontece no culto, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E eu sou assim, então se vai chegando a hora, eu fico naquela, eu preciso ir para o culto logo uma vez. E eu posso dizer para vocês isso aí seguinte: eu tenho prazer em estar no culto. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Eu posso dizer, minha família sabe, está aqui, gente, eu tenho paixão por estar. Eu amo estar, eu cresci. A igreja mudou minha vida. Jesus mudou minha vida. Entendeu? Eu tenho tanto prazer nisso. Mas às vezes, gente, a gente fala algumas coisas e tem um momento que você tem que pensar: será que realmente tem prazer? Será que realmente é o melhor lugar para você? E aí você pode fazer algumas comparações. Tem gente que o cara é atleticano roxo, furacão. Aí a gente fala, Aí tem gente que é corintiano. Viu? Só falar de corintiano já começa a manifestar. É só falar, já começa. Tô brincando, queridos. É que eu não podia perder essa, né? Toda vez dá certo, gente. Toda vez que eu falo essa. Você falou atleticano qualquer, falou corintiano. Cai toda vez. Aí o que acontece? A gente vai assim, podendo ter alguns parâmetros. Vale mais você estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias assistindo o Corinthians? Vale. Todo mundo concordou, ficou fácil. Mas assim, eu não sei o que você tem mais prazer. Um atletismo, sei lá, o que eu vou ficar cantando a exemplo que eu não vou conseguir. Mas pense uma coisa que você gosta, meu irmão. Pense uma coisa que você realmente gosta. Você pode dizer, comparando com essa coisa: ah, pastor, é que eu não estou no nível de estádio de futebol, eu estou no nível assim, de viagens. Europa, não é? Paris. Não vale mais um dia, Senhor, na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu acho que quando a gente tiver essa vontade mesmo, esse desejo por Deus, tem algumas coisas que na igreja vão ficar muito mais fáceis. Sabe por quê? Porque tem um povo apaixonado. E na verdade, assim, acho que eu tinha que pregar isso para quem não veio no culto hoje. Você está aqui, não é? Mas assim, não fica também pensando agora, nossa, tá, o irmão tinha que estar aqui para ouvir a palavra hoje. Esquece disso. Mas, sabe, muitas vezes nós temos que avaliar no que realmente nós estamos encontrando prazer. Agora, Salmo capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos seus escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então perceba, o salmista ele é bem claro em dizer algumas coisas. Ele diz: bem-aventurado, bendito, abençoado é o homem. Primeiro começa sendo o homem que não faz algumas coisas. Primeiro ele diz: o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe, queridos, eu não sei se você já recebeu um conselho de ímpio. Às vezes na igreja a gente fica orando, não que seja errado isso, mas a gente ora pedindo uma oportunidade. Jesus, nos dá uma oportunidade para eu falar do Senhor para tal pessoa. E a gente precisa de tanta oportunidade para poder falar coisas boas para as pessoas. Você já parou para perceber que o ímpio não está nem aí se ele está com oportunidade ou sem oportunidade? Ele fala o que ele quer na hora que quiser para você. O ímpio funciona assim: se o cara está lá, firme, um namoro firme, abençoado, firmado na palavra, ele chega na faculdade e ele diz assim: eu vou casar. Você acha que o ímpio pergunta para o diabo se ele tem oportunidade de pegar e pedir oportunidade para falar alguma coisa? O ímpio já chega e diz: vai casar! O que eles falam? Você é? Você já ouviu isso? Eu já ouvi também várias vezes o ímpio fala. Aí se você tem uma empresa, você tem um negócio e está querendo levar bem certinho teus impostos para não dar margem, para não dar legalidade, aí chega o ímpio e fala assim: por que você paga imposto? Você é burro. Todo mundo sonega. Todo mundo é. Se você quer chegar na hora do serviço, tem um ímpio que chega assim: por que você chega na hora? O patrão não está vendo. Sabe, a verdade é que conselho de ímpio a gente tem praticamente todo dia. E às vezes nós, os cristãos, nós que deveríamos
deveríamos dar conselhos, sabe, nós que deveríamos falar, a gente fica pensando, quando que será que vai ser a oportunidade que eu vou conseguir falar algo para alguém? Meu irmão, prega a tempo e a fora de tempo. Amém. Prega em todo momento, libera essa sabedoria que Deus te deu, e a tempo e a fora de tempo, porque o ímpio também faz assim. O ímpio não pergunta muita coisa. Se você pega e fala, ele dá a opinião dele, ele fala. Se você chegar e ousar falar assim, eu decidi casar virgem, todos os ímpios vão ficar quietos olhando para você, pedindo a oportunidade de falar algo para você. Não é nada. Todo mundo dá a sua opinião. E outra coisa que eu tenho percebido é que tem gente que tem ímpio que ele não fala assim, às vezes na tua frente. Mas o que tem de ímpio postando coisa, meu irmão, porque tem gente que na frente não é macho, mas no Facebook o cara ele é muito macho. Ele fala tudo o que quiser falar no Face. Ele posta tudo, reclama de tudo, ele dá um monte de conselho. Agora a Bíblia diz que abençoado, bendito, bem-aventurado é o homem que não segue esses conselhos. Então, meu querido, se você não segue esses conselhos, eu posso dizer então assim, que tem uma multidão. Lembra que eu falei das duas multidões? Tem uma multidão de ímpios que está dando conselho, que está falando um monte de coisa para alguns jovens, que para você entrar na multidão deles, você tem que abrir mão de alguns princípios, mas o homem abençoado, ele anda na contramão desses ímpios. Se os ímpios estão indo para lá, ele está indo para lá. E ele vai bater com certeza em algumas pessoas. Alguns vão pegar e vão questionar. Alguns vão falar que ele é doido, que ele é fanático. Talvez tem pessoas aqui essa noite que você afirmava com todas as letras que nunca você recebeu. E hoje você está aqui. E glória a Deus, o Senhor te alcançou. Mas bem-aventurado é o homem que ele está na contramão do que os ímpios estão fazendo. Então, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não está indo para o mesmo lado. E a Bíblia diz também que esse homem ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Sabe, hoje muito escárnio, muitas pessoas, muitas coisas estão sendo postadas que estão indo contra aquilo que nós cremos. Estão indo contra aquilo que a Bíblia diz. E meu querido, eu não estou falando contra a nossa opinião. Às vezes pega e diz assim, não, mas é porque os cristãos eles estão sendo preconceituosos. Deixa eu dizer, nós não temos um preconceito totalmente errado. Nós temos um conceito baseado na palavra. É diferente. Um preconceito é quando eu, sem conhecer algo, eu já estabeleço um conceito. Agora, um conceito é porque nós conhecemos a palavra e nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos filhos. Então nós temos um conceito muito bem estabelecido sobre aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. Então não é preconceito, é um conceito, é totalmente diferente. Estão entendendo? Então, meu querido, se eu quero ser abençoado, bem-aventurado, como o Salmo diz, eu não andarei no conselho dos ímpios, não ouvirei conselhos dos ímpios, não me deterei nos caminhos dos pecadores e não me assentarei à roda dos escarnecedores. E eu creio que se assentar às rodas dos escarnecedores é permitir que o escárnio encontre um lugar na sua vida. Desde coisas simples, desde uma piadinha que você sabe, porque o Espírito Santo ele sempre te dá aquela luz e você não deveria ter rido, não deveria ter participado daquilo, desde coisas simples, um nível de escárnio, como de coisas que estão indo completamente contra a palavra, mas é aquilo não achar lugar no teu coração, é você falar, isso aqui não faz parte de mim, não faz parte da minha vida, e o texto diz, bem-aventurado. Então assim, acho que nós fazemos tantas coisas para ter a bênção, para nos tornarmos abençoados, e aqui tem um princípio, esse homem então ele não faz isso, mas por outro lado mostra o que ele faz. O texto diz assim, mas antes o seu prazer, antes do prazer de ouvir o ímpio, antes da risada junto com o escarnecedor, antes de andar num caminho largo de pecado que me leva para perdição, antes de tudo isso, o principal prazer dele está na palavra do Senhor. O principal prazer está na lei do Senhor. Eu tenho andado preocupado porque muitos cristãos não leem a Bíblia. Muitos. E na verdade, querido,
aquilo que você tem prazer, você dá tempo para aquilo. Então, pega um casalzinho, acabou de se conhecer, estão apaixonados ali, aquele amor maravilhoso, abençoado. Eles ficam 3 horas no culto, aí depois eles saem mais 3 horas, vão comer fora, e aí quando chegam em casa, ainda ligam um pro outro. Ou então entram no Face para conversar. Na minha época, a gente ligava. E aí sabe quando você liga e fala assim, desliga. Não, desliga você. E aí os dois querem desligar, porque está tão bom aquele momento, que quando você viu, você conversou 2 horas já. Depois de ter passado às vezes o dia junto. Deixa eu te dizer, aquilo que te dá prazer, você dá tempo. Você avalia aonde você tem prazer de acordo com o tempo que você dá. É muito difícil uma pessoa dizer assim, eu tenho prazer na minha família, mas eu dou 15 minutos do meu dia para minha família. Eu tenho prazer na minha esposa, mas eu dou 15 minutos do meu dia para minha esposa. Tem alguma coisa errada nisso aí. Porque aquilo que me traz prazer, eu corro atrás, eu dou tempo. Tem gente que é doido por futebol, meu irmão. Louco por futebol. O cara acha tempo. Ele trabalha na multinacional aqui, aquela empresa que exige, que estuda, faz tudo. Mas ele acha tempo para ele jogar bola. Por quê? Porque ele tem prazer. Para aquilo que a gente tem prazer, a gente dá tempo. Segura essa aí. Coloca assim o alfinete nessa parte, que eu já chego nela de volta. Aquilo que te dá prazer, você dá tempo. Agora o prazer estava na lei. Tinha contato com a lei de dia e de noite. Ou seja, em todo o tempo. Lendo, meditando. Medita no livro da lei para que tudo te vá bem, para que você seja próspero, para que seja bem sucedido. Tinha muito prazer, tinha muita alegria em estar. Agora, se tem um homem que conhecia de prazer, esse homem é o tal de Salomão. Pense um homem que aproveitou a vida, meu irmão. A Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres, e não sei se ele era tão esperto que ele tinha 1000 sogras também. Tá? Mas ele escreveu muito sobre o prazer. Ele falou sobre o prazer. E a Bíblia diz que ele tinha muita sabedoria. Então, se teve um cara que soube viver a vida até, entre aspas, porque você sabe que o final dele, ele seguiu os deuses das mulheres e ele se afastou do Senhor. Ele adquiriu mulheres para si, errando no texto que diz em Deuteronômio que os reis não poderiam adquirir mulheres para si, né? E ele adquiriu mulheres e ele seguiu os deuses das mulheres, né? Então, tirando essa parte, você sabe que Salomão ele provou bem da vida. Por que eu digo isso? Salomão pegou uma época, o reino, que Davi só fez assim, ó, pega, filhão, tá tudo certo. Tem dinheiro, não tem inimigo. Agora você vai viver, filhão, do bom e do melhor. Sabe, parece um pouquinho do que nós estávamos enfrentando no Brasil alguns anos atrás. O Brasil parecia que estava nadando de braçada, não é? Todo mundo assim, ninguém falava mais em passar férias em Guaratuba. Eu não estou prezando em Guaratuba, mas você está entendendo o que eu estou falando. É? Porque assim, eu que moro mais longe, Guarapó, era um sonho para Guaratuba. Eu morava longe, moro longe ainda. Entendeu? Você pegar o busão, pinga-pinga, demora 7 horas de viagem. Com a barraca nas costas, com o negócio de isopor cheio de farinha, de farofa de frango. Você vai passar na praia. Aí chegou uma hora que o brasileiro mudou. Não é? Você não vê nas conversas mais falando sobre Guaratuba. O pessoal assim, só voos maiores, entendeu? É só outros lugares. E aí de repente parece que o Brasil não estava tão próspero igual a gente imaginava. E aí algo aconteceu. Mas é interessante porque prosperidade, quando não vem do Senhor, ela nos afasta do Senhor. A bênção que vem do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor, mas tem uma prosperidade que ela começa a acrescentar dor. E aí tem pessoas que começaram a se afastar do Senhor. E aí quando vem a crise, começa o desemprego, todo mundo vem de novo para a presença de Deus. Não quero buscar Deus por causa de uma crise, mas você sabe que muito da nossa nação tem acontecido assim. Quando o negócio aperta, todo mundo vem.
E sabe, isso mostra que realmente o prazer não está no Senhor, está em ter o Senhor resolvendo as minhas coisas quando eu preciso, em ter o Senhor. E na verdade nós precisamos voltar para a essência de realmente buscar o Senhor. Agora veja, o cara que entendia de prazer, veja o que ele escreve em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 24. Abre lá comigo. Veja só, não há nada melhor para o homem, presta bem atenção, não há nada melhor para o homem do que comer, crente não bebe, mas o que come, beber, fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho e vi que também isso vem da mão de Deus. Versículo 25, pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, né? Outras versões, alegria, ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus, e também isso é vaidade, e correr atrás do vento. Veja só, Salomão estava falando sobre coisas prazerosas. Gente, comida é um negócio que dá tanto prazer na gente. Eu já cheguei a 111 quilos, sei o que eu estou falando. Tá? Comida, às vezes, ela sacia até a nossa ansiedade, e por isso que a gente engorda. É triste, mas é verdade. Mas assim, comida te dá prazer. E é tão interessante, crente, porque crente está comendo na hora do almoço e está falando de comida, já que vai fazer na janta. E é ou não é verdade? Querido, se você faz se você faz um tanto de comida para um não crente, quando você vai fazer para o crente, você tem que fazer mais. É porque o cara toma cerveja, ele não come tanto igual o crente come. Mas Salomão disse: tem uma coisa que é boa, é comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Tem coisa melhor do que você trabalhar o ano inteiro. Aí você pensa, hoje é uma segunda-feira, o povo está tudo ralando lá para baixo, eu estou com o pé na areia aqui, olhando para esse marzão. É ou não é bom? Traz ou não traz prazer? É só comigo? Gente, é prazeroso. Sabe, você trabalha, você rala, você faz. Aí depois você, poxa, agora é o meu momento. Agora eu entrei no recanto do guerreiro aqui. Agora é o meu momento, só eu. Gente, é bom demais. E Salomão está falando sobre coisas prazerosas. Ele diz: bom é comer, bom é beber e bom é gozar do fruto do seu trabalho. E ele diz: mas no entanto, eu vi que isso vem de Deus. Se a gente separar Deus do comer, do beber e do gozar do fruto do seu trabalho, se você separar, Salomão diz assim: se você separar Deus disso, quem realmente vai poder ter prazer? Quem realmente vai poder se alegrar? E aí, meu querido, tem pessoas que se separam Deus disso, e aí eu vou entrar em coisa assim que não é muito falada, mas eu tive que passar por esse processo. Então aqui eu estou tirando a pedra da minha vida, eu não estou falando para você, estou falando para mim, tá bom? Eu tive que pedir perdão a Deus, porque eu estava me tornando um glutão. Se eu estou com 111 quilos, passando mal de pressão, de colesterol, e se a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e a gente não fala sobre isso, a gente prega sobre muitos pecados, mas por que às vezes não prega sobre glutonaria? É pecado igual. E eu posso dizer para vocês que eu emagreci, porque eu tive que me arrepender, e ainda preciso emagrecer mais. E eu estou falando para mim. Teve uma vez que o pastor foi lá na igreja e falou que ele não aceitava o pastor gordo. E eu estava gordo. Aí quando eu fui cumprimentar ele, eu cumprimentei ele meio sem ar. Sabe o que eu fiz? Ó, eu passo gordo. Falei assim: não é gordura, é questão de respiração. Mas sabe, às vezes nós não lidamos com essas coisas. Agora a Bíblia diz que tem um jeito de comer, tem um jeito de beber
gozar do seu trabalho, e isso vem de Deus. Agora tem pessoas que estão pegando as coisas prazerosas, e eu estou separando Deus disso. Aí você começa a comer por ansiedade, para suprir algo que você tinha que colocar lá na presença do Senhor, tá? Quando meu filho foi para a UTI, eu engordei 10 quilos, porque eu saía do Santa Brígida aqui, eu bati uma pizza, só eu, e era ansiedade. E hoje eu aprendi a colocar algumas ansiedades diante do Senhor, e aprendi até a tomar chá. E o Emerson, que é mais velho do que eu, tá? Cara, a gente nunca brinca quando tem outro depois, que daí pastor, você não vai deixar ele falar depois hoje, hein? Ah, é pra você, eu não vou brincar com você, mas deixa ele falar depois. Sabe, queridos, mas se a gente separar Deus disso, seja do comer, deixa eu dizer algo, meu irmão. Gordura é bom, mas a Bíblia diz que a gordura é do Senhor. Aquela gordurinha da picanha, deixa para Deus. Deixa, vai. Chega. Vai lá. A picanha. Deixa para Deus, meu irmão. Que senão vai pro coração da gente. Sabe, mas Salomão diz assim: bom é comer, bom é beber, e cuidado com aquilo que se bebe, tempo do Espírito Santo, e se alegrar, gozar do fruto do seu trabalho. Agora perceba que ele, falando sobre trabalho, ele diz, né, no versículo 26, o que Deus dá para o homem? Preste atenção. Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e Deus dá prazer. Quem aqui quer essas três coisas? Amém? Então diga assim comigo: eu quero sabedoria, conhecimento e prazer. Aleluia. E para que a gente possa alcançar isso, e para que a gente possa ter coisas prazerosas, nós não podemos separar Deus do nosso dia a dia. Desde o momento onde eu estou comendo, não posso separar Deus. Desde o momento onde eu estou bebendo, não posso separar Deus desse momento. Sabe aquela história de que eu bebo enquanto o pastor não chega? Eu já passei por situações de eu chegar em um lugar e o pessoal começar a esconder. Eu chego lá e o pessoal esconde ali: ô pastor, teve uma vez que foi esconder o cigarro, mas ele só virou o cigarro assim e começou a queimar a mão dele atrás. Mas meu querido, não é do pastor, não é do pastor, é o Deus que os olhos dele passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, para o Senhor. E às vezes a gente quer separar o Senhor dos nossos momentos de prazer, sendo que na verdade Salomão diz assim: não tem como ter prazer se separar o Senhor. Agora, quando eu não separo o Senhor dos meus momentos de prazer, Deus dá sabedoria, conhecimento e dá prazer. E agora preste atenção aqui que eu vou entrar um pouquinho, né? O Gabriel já falou, mas eu vou entrar um pouquinho também. E quando o Gabriel estava falando, cheguei bem na hora que ele estava falando, então eu senti que é de Deus, aleluia. Agora veja só, ele diz que para nós Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, mas para o pecador ele dá o quê? O que diz aí? Essa versão do trabalho também? Deixa eu ver, trabalho, versículo 26. Ele dá trabalho. E ele dá trabalho para o pecador, para que o pecador ajunte e amontoe, a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Aí você me responda: como que um cara pode chegar diante de Deus e dizer, ou para Deus, ou para o pastor, que ele não pode servir mais, que ele não pode trabalhar mais na igreja, porque ele tem trabalho fora? Aí a pergunta é: por que nós trabalhamos? Por que você rala lá na tua universidade? E você quer se formar, você quer se tornar um bom profissional? E antes, querido, você se formava, já estava resolvido. Hoje assim, você se forma e já tem que fazer uma pós junto. Aí você termina a pós, já vai mais uma. Aí você faz o mestrado, daí você faz o doutorado. E parece que nunca tem fim mais essas coisas. E tem doutor buscando aí fila de emprego, porque não consegue emprego no lugar. E a verdade é que hoje nós estamos sendo consumidos por esse ativismo e por esse mundo que tem vindo como uma roda que está passando por cima de tudo
Mas Deus está dizendo o seguinte: esse trabalho que é maldição, tem dois tipos de trabalho, e eu já vou entrar nisso. Tem um trabalho que é bênção de Deus, sem espinho na terra, tá? E aí tem um trabalho que Deus diz agora, por causa do pecado, porque, veja o texto, ao pecador Deus dá trabalho. Aí agora tem um trabalho que é resultado de pecado, que é cheio de espinho e que vai gerar suor. Aí a minha pergunta é: se você chegar a um ponto que você não tem prazer nenhum no que você faz, que você rala, isso te afasta de Deus, você não tem tempo para estar na igreja, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, a minha pergunta é: esse teu trabalho vem de Deus? É resultado de algo que Deus está fazendo, ou é resultado de pecado? E eu não quero colocar a interrogação da cabeça, nem fazer esse pedido da ponta amanhã. Ore e pergunte ao Espírito Santo. Não estou trazendo direção para ninguém. Eu estou falando do que é o trabalho que vem de Deus. Mas me assusta com o número de pessoas, e graças a Deus pelo número de servos que nós temos aqui, não tem acontecido isso nessa casa. Mas mesmo assim eu tenho que falar, e se pegar para alguém, bem, senão tudo bem. Escreve a lápis, aí na tua vida alguma coisa, você apaga depois. Entende? Mas a verdade é que muitos, por causa do trabalho, não estão servindo a Deus. Muitos por causa das suas redes, muitos por causa dos seus negócios, sabe? Muitos por causa das suas empresas. Ele está trabalhando. Mas se isso for resultado de pecado, qual é o primeiro pecado? Não buscar Deus em primeiro lugar, buscar as coisas. A Bíblia diz que esse que não busca Deus em primeiro lugar, ele peca. Sabe o que vai ser o resultado desse trabalho? Não vai ser o pé na areia lá, diante do mar. Não. O resultado desse trabalho vai ser assim: você não, esse pecador, amontoando, ajuntando, para dar para aquele que teme Deus. É isso que são homens. E eu estou falando do cara que era sábio, o cara que manjava das coisas. E sabe, esse é o plano de Deus. E muitos têm separado do Senhor, tem separado o Senhor dos seus momentos de prazer. Agora, para que você possa entender o projeto de Deus, para que você possa entender então o que Deus pensa a respeito do trabalho, o que Deus pensa a respeito das nossas famílias, o que Deus pensa a respeito de prazer na presença dEle, eu quero que você vá comigo lá para Gênesis. Vamos para o comecinho de todas as coisas, Gênesis capítulo 2. Veja só o versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por isso que minha mãe chama os outros de vivente. Ô vivente! Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus pega o homem, forma o homem da terra, e a Bíblia diz então que Deus, tudo que o homem precisa, até segundo Salomão, Deus dá para o homem aqui. Deus dá comida, Ele plantou as árvores no jardim, dava fruto. Se dava fruto, não está na Bíblia, mas igual o negócio da viúva ontem, você subentende-se que ele podia fazer um suco da fruta que tinha na árvore. Então ele bebia também. Ele bebia dos rios que tinha lá no Éden, o rio que se dividia em 4 braços. Essa é uma outra ministração para um outro dia, boa demais, aleluia. Aí o que acontece, meu irmão? Deus deu tudo para o homem. Deus deixou tudo certinho, e Deus colocou o homem em um jardim. E você sabe o que significa jardim do Éden? Jardim significa lugar fechado. Guardou essa? Pontinho, alfinetinho. Jardim, lugar fechado. Agora, sabe o que significa Éden? Prazer.
Então Deus pega, forma o homem, e Ele coloca o plano original de Deus, a ideia original. Sabe quando a gente pega e faz uma casa? E aí o arquiteto chega com aquele projetão. Aí ele te apresenta o projeto e você fala, meu Deus, minha casa vai ficar muito massa. Nem sempre o projeto real, quando você começa a ver o custo das coisas, nem sempre o projeto real é igual ao projeto original. Mas geralmente o projeto original é o melhor. A gente vai falar assim, eu vou fazer isso, e aí quando o negócio começa, fala, meu Deus do céu, aquela parede eu vou fazer, ia fazer banheira, agora eu vou fazer um chuveiro só. Aí você vai adaptando o projeto. Mas eu posso dizer que o plano original de Deus foi pegar o homem, dar comida para ele, colocar ele num lugar onde o trabalho dele ele não ia suar igual eu estou suando aqui, ele não ia suar. Tem que pregar sem suar essa mensagem, senão não combina. Aí o que acontece? Tem que pregar sem suar, tem que trabalhar sem suar, sem ser aquele negócio pesado, difícil, terrível. Você levanta segunda-feira de manhã e fala, ai, eu tenho que encontrar aquele patrão, parece um cão chupando manga. Ai, que dia difícil. Não pode ser tão terrível assim o trabalho. Não é esse o plano de Deus. E aí Deus pega esse homem, forma o homem e coloca ele num jardim fechado. Mas é um jardim fechado de prazer. E nesse jardim fechado de prazer, o homem estava lá sozinho. E aí Deus olha para o homem, porque Deus olhou para todas as coisas. Falou assim, isso aqui que eu criei, bom. Veja os peixinhos lá no mar. Viu Deus que era bom. Veja as aves do céu. Deus disse que era bom. Aí daí, só teve uma coisa que Deus olhou e que não era bom. O homem só. Cutuca o irmão que está sozinho aí do teu lado, não. Dá uma cotovelada santa mesmo, assim, não é bom que o homem esteja só. Meu querido, eu estou falando de um conjunto de prazer agora, tá bom? É meio complicado pegar instrumento jovem, mas é o plano original de Deus. E tem a hora certa. Tá? Mas Deus pega o homem em forma do barro, fez ele dar todos os nomes dos animaizinhos antes para depois formar ela, porque você vai ter várias opiniões com relação aos nomes. Tô brincando, amor. Brincadeira, é só para não perder o momento, tá? Só precisa dar risada e acordar, mas nem creio nisso. Aí o que acontece? Deus pega o homem, forma, mas de repente o homem está sozinho no jardim. E para ser um lugar fechado de prazer, precisava ter comida, precisava ter bebida, precisava ter um trabalho que não suasse, precisava ter uma esposa. E a Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa, agora fazer as pazes com você, né? Encontrou a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. E a Bíblia também diz, bebe água da tua própria cisterna. Então, quem é casado, deixa eu te dizer algo. Casar, meu irmão, não é escolher uma, é matar todas as outras. Acabou, não existe mais para você. Isso é casamento. E a Bíblia diz que Deus formou o homem para ter prazer assim. Deus quer que o homem tenha prazer na comida, na bebida, aleluia, glória a Deus. Deus quer que o homem tenha prazer na sua esposa. Tá? Todo prazer com quem não é esposa é herança antes do tempo. Herança é algo que eu tenho direito. Mas se eu pego uma herança antes do tempo, aquilo que ia ser bênção, deixa de ser bênção. E a prova disso, o filho pródigo. Ele tinha direito àquela herança. Mas ele decidiu uma manhã na cabeça dele lá, que ele tinha que pegar a herança antes do tempo, o pai não tinha morrido ainda. Aí ele vai e pega a herança antes do tempo. E ele usufrui da herança antes do tempo. E depois sabe qual é o fim dele? Disputar a comida com o porco.
E quando ele está lá no chiqueiro, disputando comida com o porco, ele lembra da casa do pai. E tem muita gente que vai para o relacionamento e você quer o mel antes da lua. Entendeu? Entendeu já, né? Não precisa explicar melhor. Não precisa explicar na versão da linguagem de hoje. Tá? Aí você quer essa herança antes do tempo. E com isso, lembra do texto do provérbio de Eclesiastes? Você está separando Deus. E aí quando você separa Deus e você pega uma herança antes do tempo, vai disputar comida com o porco. E quando vai disputar comida com o porco, mostra que você está imundo igual ele está. Você está no mesmo lugar que ele está. Desculpa, estou pegando pesado, mas essa também vai de graça. Aí você está no mesmo lugar que ele está. E vem mais forte ainda o meu coração algo. Quando Jesus precisou expulsar demônios, esses demônios foram para um lugar. Então quando você começa a pegar a herança antes do tempo, quem fica mais próximo de você não é o Pai, é o Espírito maligno. Mas graças a Deus, esse filho pródigo, ele despertou, falou: na casa do meu Pai. E se hoje, meu irmão, como eu falei, estamos para estender cobertura, não é para acusar. Se talvez hoje você está nessa situação, lembra da casa do Pai, volta para a casa do Pai, tem um lugar melhor para você. Mas sabe, então Deus tinha um propósito original. E ele falou: vou fazer o homem comer, vou fazer o homem beber. Ele vai trabalhar, mas vai ser uma alegria o trabalho dele. Vai ser um prazer. Ele vai gozar do fruto do seu trabalho. E ele vai ter uma esposa. E a esposa será também como é que eu colocaria? Será também prazer para o homem. Vai trazer prazer para o homem. E o casamento que vem do Senhor é para isso. É para que ambos possam ter prazer. Prazer diante do Senhor. E é esse que é o plano de Deus. E aí com isso você também avalia o teu namoro hoje. Se o teu namoro hoje já é se matando, se pegando, brigando toda hora, discutindo toda hora, espera lá, tem alguma coisa errada. Se não, o namoro está assim, como que vai ser lá no casamento depois? Nós temos que trabalhar algumas coisas, mas o plano de Deus é ter prazer. E Ele colocou o homem num lugar fechado de prazer, mas tinha algo que faltava ainda. Deus diz: o homem vai ter prazer na comida, vai ter prazer na bebida, vai ter prazer de gozar do fruto do seu trabalho sem suor. O homem vai ter a sua esposa, vai ter prazer com ela também, mas eu vou visitar o homem todos os dias no jardim. Faltava algo. E aí a Bíblia diz que Deus vinha sempre na viração do dia para se encontrar com o homem. Então, meu querido, você quer realmente ter prazer? Você vai comer segundo Deus, beber segundo Deus, se relacionar com a sua esposa, e se não veio ainda a hora, mas não ora por uma esposa, a esposa já é de alguém, né? Ora por uma mulher de Deus na sua vida, não ora por Deus dar a esposa já tem, né? Assim, ora por uma mulher de Deus na sua vida, né? E aí vai ter essa esposa, esse lugar de prazer, esse momento de prazer, de saciar mesmo, de bênção, mas o principal, a bênção de Deus vir todos os dias e ter relacionamento com o homem todos os dias. A Bíblia diz que Deus vinha e falava com ele. Eu imagino Deus conversando e falando assim: e aí, Adão, qual o nome que deu para esse aí que tem orelha grande? Oh, Deus deu de elefante. Legal, Adão. Que nome massa, Adão. Sabe o pai afirmando o filho? Falou: legal, Adão. E Deus vinha sempre na viração do dia para ter um momento de prazer. E aí eu posso dizer que o plano original estava completo. As coisas dessa vida, a nossa família, tem prazer na presença de Deus. Com isso o homem fica completo. Mas aquele que está em pecado, muitas vezes o trabalho separa ele da família,
Separa ele de coisas boas, porque ele também não tem tempo com amigos, ele não tem tempo para comer, ele está sempre na correria, ele tem que comer em pé, porque ele não pode nem sentar, porque o povo está ligando, porque ele precisa resolver coisas, porque ele tem que cumprir a meta, porque ele tem isso, ele tem aquilo. E hoje, até por causa disso, em vez das pessoas terem prazer, antes você chegava no médico, meu irmão, e quando ele não sabia o que era, ele dizia que você estava com virose. Não sei o que é o problema, sabe o que é? Virose. Agora mudou. Agora não é mais virose. O que eles falam? Quando assim, tô com a dor aqui. Espera lá. Estresse. Tô com isso, o que é? Estresse. Me perdoe se tem algum médico aqui. Brincadeira, exagero. Mas o que acontece? Estresse. Hoje é tudo estresse. Por quê? Porque o estresse está pegando todo mundo. Isso mostra se todo mundo está estressado, se todo mundo está cansado, se no trânsito o cara quer passar por cima de você porque você não deu seta, se você agora provando dirige em Curitiba uma tragédia, aí é terrível. Mas deixa todo mundo estressado, sabe por quê? Porque todo mundo saiu do propósito original. Só que Deus deu o projeto original. E no meio da ação do projeto original, Deus coloca duas árvores no jardim. Deus coloca a árvore da vida e Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E até hoje, meu irmão, figurativo, tem essas duas árvores para você. Você pode escolher o bem para que vivas, ou você pode escolher o mal, ou você pode escolher o bem e o mal, ou você pode escolher o pecado, ou você pode escolher aquele trabalho que você soa, e o teu salário, em vez de durar 30 dias, dura 5. Recebe, 5 dias, acabou o salário. Agora só o mês que vem já começa a pegar vale. Não é? E vale. Aí você já começa a usar o cartão de crédito para frente, parceladão. E vai. E sabe, esse negócio que parece que não dá resultado nunca. Avalie. Em alguma área está falhando, ou está falhando na mordomia, pecando, ou está falhando nos dízimos e ofertas, ou está falando, pastor, eu dou dízimo todo mês, bem certinho, só que eu gasto o dobro daquilo que eu ganho. Não adianta nada. Entende? Então assim, tem várias coisas que você precisa avaliar, mas aquele que está trabalhando e não está vendo o fruto do seu trabalho, algum erro tem, algum pecado tem, alguma coisa que precisa ser trabalhada tem, porque esse não era o plano original. E aí Deus pega então, vem na viração do dia, tem relacionamento com o homem, e ele deixa duas árvores do jardim. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas estava tudo tão perfeito. Deus, família, as coisas que o homem tinha necessidade, comer e beber. Estava tudo perfeito, mas Deus tinha deixado. Deus mostrou e falou assim a Adão: isso é o que eu sonho de perfeito para você. Isso é o que eu desejo para você. Esse é o meu desejo para você, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. Você vai crescer e você vai multiplicar. Deus queria que ainda o plano original fosse multiplicado para todos, até chegar em nós. Mas Deus deixou uma escolha para o homem. E infelizmente o homem foi lá e fez a escolha errada. Se ele tivesse comido do fruto da árvore da vida nesse estado de bênção, abençoado por toda a eternidade. Mas como o homem vem e ele pega da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele come, ele permitiu o pecado entrar, e quando o pecado entrou, mudou todo o projeto, acabou com o projeto original. Deus vem, dá uma ordem para a serpente, Deus vem e dá uma ordem à terra. A partir de agora a terra vai produzir o quê? Espinhos. E aí o trabalho começou a ser, sabe, aqueles filhos que eram benditos, que eram abençoados, um matou o outro, pecado entrou, as coisas começaram a acontecer, desestrutura familiar, e o pior, deixa eu dizer algo, Deus ainda veio aquele dia. No dia que o homem pecou, Deus ainda veio. Sabe por quê? Não, ele falou isso. Ele sempre veio. Só que quando Deus veio, o homem precisou se esconder. Ele tinha saído daquele estado original. Ele tinha saído do lugar da presença de Deus. Ele tinha saído do plano original. Então,
A mulher que não teria problemas precisa agora ter dor para gerar a vida. Antes ela ia gerar a vida e não sentiria dor. Esse era o plano de Deus. Gente, estava tudo perfeito, estava tudo uma bênção. E Deus, mesmo sabendo que o homem tinha se perdido, mesmo sabendo que o homem tinha errado, o homem tentou se esconder de Deus, mas Deus veio. E no momento que Deus vem e pega aquela máscara do homem, que eram as folhas da figueira. Ele pega a maneira como o homem tinha se escondido, e ali ele já traz algo a respeito do Messias. Ele diz: você não vai precisar mais dessa folha para que você venha se esconder. Eu vou fazer um sacrifício. E ali ele já estava falando do cordeiro que seria morto. E ele faz o sacrifício e ele cobre o homem. Mas Deus, não num ato de punição, não num ato de injustiça de maneira nenhuma, mas num ato de misericórdia, Deus precisa tirar o homem do jardim, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e ficasse morto eternamente. Então não vejo como um ato de punição, foi um ato de misericórdia. Deus, ainda em meio ao problema do homem, guardando o homem. E quantas vezes, queridos, nós erramos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós saímos do plano original de Deus. Hoje pessoas aqui decidiram voltar para o plano original, dizendo: Deus, eis-me aqui, eu quero cumprir o teu propósito. Mas tem aqueles que depois de um tempo, eles se afastam do plano original. Por quê? Porque precisam conhecer um pouquinho do mal, precisam conhecer um pouquinho do outro lado, e aí eles se perdem, caem em tentação, fogem do plano original. Mas mesmo fugindo do plano original, nós servimos a um Deus de misericórdia. Esse Deus continua vindo no final da tarde, esse Deus continua vindo na viração do dia, porque o anseio dele é ter relacionamento com o homem que ele criou. Deus sempre desejou a mim e a você. Deus sempre sonhou comigo e com você. Deus sempre teve um plano original. E os planos do Senhor não serão frustrados. E eu creio que hoje existe um chamado para mim. Volte para o plano original. Volte para aquele lugar de intimidade. Mas como eu estava dizendo, eu estou contando uma história aqui, hein, gente? Nós vamos longe ainda. Eu estou contando uma história, aleluia. Deus vem e Ele sacrifica o cordeiro. E Ele sacrifica o cordeiro e Ele veste novamente o homem. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda para o matador. Nós vemos que Jesus, Ele veio. E Jesus, Ele veio com algumas verdades maravilhosas. Jesus, Ele veio dizendo assim: ninguém tira a vida de mim, mas eu voluntariamente a dou em resgate de muitos. E o Senhor Jesus, Ele veio com um propósito muito específico. Tanto que dentro desse propósito específico, Ele precisava redimir, reconciliar o mundo, trazer o mundo que estava perdido de volta para Deus. Pegar todo escrito de dívida que havia contra nós e cravar naquela cruz. Mas Ele veio, e Ele veio para sofrer, para pagar pelos nossos pecados, pelo erro que eu cometi, pelo erro que você cometeu. Porque infelizmente, queridos, o erro não foi só de Adão. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio. E o Senhor Jesus, Ele começou a andar operando milagres. Ele andava no poder do Espírito Santo operando milagres. A Bíblia diz que Ele andava por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e expulsando os demônios. E quando Ele veio, antes dele vir, precisou vir um homem para preparar o caminho. Precisava o Messias vir para redimir o mundo, para trazer o mundo de volta para Deus. O livro de Isaías diz: se você se apartar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deixa eu dizer, meu irmão, você pode estar longe, você pode estar distante do jardim, você pode estar talvez a quilômetros do plano original. Sempre tem uma voz dizendo para você: este é o caminho, andai por ele.
sempre tem uma voz. Antes de você pecar, sempre vem a voz. A Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Gente, jovem gosta de dar migué em pastor. Essa história que você foi: ai pastor, fui na casa dela, aí não aguentei, foi mais forte do que eu. Mentira, mentiroso. Isso não existe. A Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Antes de você pisar com o teu pezinho para dentro da casa dela, o Espírito Santo falou com você que você não devia ir lá. Você que não quis ouvir. Antes de você chegar na casa lá, porque ela estava sozinha, o pai tinha saído, você foi cuidar dela. Antes o Espírito falou: sai dessa, vaza, partiu, casa. Ele fala, mas às vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer, e quando a gente não quer ouvir, a gente se afasta do propósito original. Agora perceba alguns textos que você vai começar a avaliar esse texto com uma ótica diferente agora, pensando no plano original. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quanto mais você decidir, às vezes ele pensa que as coisas estão para frente, mas na verdade está lá atrás. É você voltar para aquilo que você foi criado, voltar, porque a gente fala tanto da nossa velha natureza, mas meu querido, você foi gerado no céu. Deus já sonhava e já via você, antes de você pensar que você existia, quando você era substância informe, Deus já te conhecia ali. Deus já sabia. Nós temos a natureza do pecado, sim, mas a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, é a natureza divina, é Ele que governa. O pecado já não mais terá domínio sobre vós. É isso que vale hoje. É isso que vale, Ele não vai ter domínio mais. E nós precisamos voltar para o propósito original. E Jesus, Ele veio curando, mas Ele veio com um propósito bem específico. E eu quero que você abra comigo um dos textos da palavra que mais mexem comigo, porque eu vejo aqui nesse momento o Senhor Jesus cumprindo o seu propósito. Só antes, agora que eu abri meu esboço aqui, eu não vou para lá agora, só antes, em Apocalipse, no capítulo 2, tinha esquecido disso aqui, deixa eu trazer para os irmãos que é importante na mensagem. Nós temos uma carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Já vou lá para a parte de Jesus, me perdoe, pulei uma parte aqui. Deus veio na viração do dia, mas o homem tinha perdido o prazer em Deus. Ele precisou se esconder de Deus. E a verdade é que hoje as pessoas encontram prazer em tantas coisas, mas têm dificuldade em ter prazer no jardim. Eu estou saindo aqui muito impactado, porque eu vi aqui uma igreja que está desejando o jardim. Sabe, essa casa de oração não é um movimento no sentido assim, uma moda. Não é uma moda. É simplesmente uma obediência. Minha casa será chamada casa de oração. É a maneira que essa igreja tem que ser conhecida. É isso. Mas querendo ou não, isso é voltar ao jardim. Por isso que eu falei que ia trazer uma palavra aqui, vocês edificando em cima dessa palavra, queridos, dentro do que vocês já têm provado. Não entenda como exortação, entenda como uma afirmação dentro daquilo que vocês estão se movendo. Mas a verdade é que muitos hoje não têm prazer no jardim. Não tem prazer. E nós vemos uma igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, gente, não era qualquer igreja, não. Abre lá em Apocalipse 2, versículo 4. Não era qualquer igreja. Era uma igreja boa. Eles iam contra a obra dos nicolaítas. Era uma igreja boa, não era qualquer igreja. Às vezes a gente lê o texto, lê a parte ruim, mas se você for ver, Éfeso tinha coisas muito boas, melhores do que muitas igrejas por aí. Só que tem uma repreensão específica para Éfeso. Veja só: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Eu leio o primeiro amor como propósito original. Você abandonou aquilo pela qual eu te criei. Lembra-se de onde caiu. Arrepende-te. Pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a ti e tirarei de ti o seu candelabro.
Tirei o candelabro do lugar dele. Então veja só o que Deus fala para a igreja em Éfeso. Era uma igreja muito boa, uma igreja agitada, tinha movimento, não era qualquer profeta que se criava lá não, eles iam lá e colocavam o falso profeta no lugar dele. Abominavam a obra dos nicolaítas, eles eram top, gente. Mas o problema é que eles falaram, nisso vocês estão indo muito bem. Agora, contra vocês só tem uma coisa: vocês abandonaram o propósito original. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. E quantos cristãos hoje, a vida virou uma correria tão grande. Você corre, você faz força para ser fiel ao Senhor, você trabalha todo dia, você é fiel no seu trabalho, mas não tem tempo de jardim. Você não consegue ter tempo com Deus. E às vezes quando vai orar à noite, você já está tão cansado do teu trabalho que fez você suar a noite inteira, que a oração de antes de dormir é uma tragédia. É aquela assim, Senhor Jesus, abençoe. Sabe por quê? Porque falta vida de jardim. Falta esse voltar para o primeiro amor. Mas aqui nesse texto nós temos exatamente o propósito, como retornar. Estamos indo numa direção, talvez de ativismo, de tantas coisas, e Deus está dizendo, é muito bom, sirvam, façam, é maravilhoso, mas lembrem-se sempre do jardim. Lembrem-se sempre do propósito original. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. E aí o texto diz bem claro, lembra, traz à tua memória onde foi que você caiu. E isso eu posso fazer a mesma aplicação que nós fizemos ontem sobre o tirar a pedra. Lembra, meu irmão, o que te botou a paixão? Sabe, isso às vezes num casamento, num relacionamento, às vezes é fácil de você conseguir identificar. Quando você começou a namorar ali, era só um amorzinho, oh meu lindo, cabeludo. Não é? Vou virar para o amor, oh, minha linda, corpinho de violão. Aí depois o corpinho de calça. E é assim, tem coisas que mudam no casamento. E aí é fácil você lembrar e falar assim, puxa, aquele tempo. Eu vou aproveitar aqui, queridos, eu vou fazer 18 anos de casado. Eu amo minha esposa muito mais hoje do que eu amei quando eu amei pela primeira vez. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma história juntos. Nós temos o fruto do nosso relacionamento. Nós já passamos por muitas situações difíceis juntos. E eu creio que o meu amor com relação ao Senhor também tem que ser assim. Agora tem pessoas que perderam o primeiro, mas isso significa que o primeiro, não no sentido do propósito original, no sentido da empolgação. Nós temos que crescer no nosso amor com Deus. E eu creio que era esse o plano de Deus. Deus começou com o homem ali no jardim, mas imagine o nível de experiência que esse homem poderia ter se ele continuasse no jardim. Imagine quantas coisas aconteceriam se não tivesse entrado o pecado. E eu vejo homens que no Velho Testamento, mesmo antes de Jesus, eles se despertaram para isso. Enoque, que era lá, sei lá o que Adão era dele, que agora não vou lembrar, não preparei, mas sei lá se era tataravô, o que Enoque e Adão era. Mas uma vez eu fiz o estudo, Adão ainda vivia no tempo de Enoque. E eu imagino Enoque falando para mim como que é. E a Bíblia diz que Enoque decidiu andar com Deus. E porque ele decidiu andar com Deus, Deus fez algo contra o tempo que Enoque vivia. Deus fez algo contra aquela época. E te digo ainda mais, talvez algo contra a teologia dos grandes teólogos. Deus disse, eu não posso aguentar mais, porque esse homem decidiu voltar para o jardim. Vem para cá, Enoque. Mas Deus deixa bem claro para a igreja de Éfeso, lembra onde você caiu. Lembra o que precisa mexer. Tem pessoas que largam o Senhor por causa de outras pessoas. Tem pessoas que esfriam no amor, que não buscam mais a Deus do jeito que buscavam, porque talvez estão tão atarefadas com o seu trabalho que
cada dia mais te cobra mais, traz mais suor. Lembra de onde caiu. E aí o texto deixa bem claro: retorna à prática das primeiras obras. Sabe quais são as primeiras obras? Oração, casa de oração, intimidade, vida com Deus, leitura da palavra. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E jejum, fazer com que o teu desejo da carne seja muito menor do que o teu desejo pela presença de Deus. E aí você vai e mortifica a tua carne, você se consagra ao Senhor. O jejum não muda Deus, mas o jejum muda você. O jejum faz você se conectar com Deus. E isso são as primeiras horas: oração, leitura da palavra e jejum. E hoje tem um chamado de Deus. Existe uma juventude, existe uma galera, existe uma geração que vai praticar as primeiras obras com excelência. Deus não exige muito de nós, queridos. Deus exige que você tenha prazer na presença dele. E é isso que Deus diz. Só que a palavra de repreensão para quem não praticar isso é algo que me assusta. E Deus está dizendo: lembra onde você caiu? Pratica as primeiras obras. Agora sim, uma coisa é você ter o inimigo, o diabo, contra você. Ele já está derrotado. Ele está, com a cabeça debaixo do teu pé. Você pisa na cabeça dele. Agora você parou para pensar que tem pessoas que se tornam inimigas de Deus? A Bíblia diz que ao soberbo ele resiste. E o texto diz assim: senão eu virei contra ti e vou tirar o seu candeeiro. Isso é o símbolo da luz, da presença de Deus. E com isso, essa também vai de graça, não estava nessa palavra, era uma outra palavra, mas vou juntar aqui para nós deixar. Eu gosto de palavra gorduchinha, assim, ó, que você gosta. Então eu vou deixar ela mais gorduchinha aqui agora. Sansão, ele era um cara que ele gostava de brincar com Deus, tá? Ele foi separado com um propósito. O propósito para Sansão era algo tão sério que antes dele nascer, Deus veio falar com o pai dele. Deus veio falar com o pai. Essa é uma palavra que a Bíblia manda ver nela, né? Nós. Aí Deus fala com o pai de Sansão que ele ia ser nazireu, separado, não é narizeu. Ele ia ser separado. Tem essa noção narizeu, né? Mas sim, narizeu, separado. Que ele não ia poder tocar um animal, uma pessoa morta. Que ele não podia beber o suco da vida. Porque ele tinha um propósito, que era ser o libertador do povo. E por isso que ele era tão forte. Mas aí chega um momento que Sansão começa a brincar. Um dia ele vai lá e encontra um melzinho, vai lá e ali a gente só pega a parte da Dalila, que ali foi o final. Mas já começou muito antes. Ele foi tocando em coisas que não podia tocar, mas naquele momento que ele tocou, ainda nada aconteceu. Ele foi abrindo mão do seu chamado, do seu propósito em vários momentos da sua vida, e ele foi deixando, e ele foi deixando, e ele foi deixando. E aí chegou um momento que a Dalila colocou ele para dormir no colo. E tem um monte de homem de Deus que está dormindo no colo de Dalila. Está caindo na mulher, está caindo na pornografia. Homem que está dormindo, homem de Deus, homem que tinha um propósito, está dormindo no colo da Dalila. E quando dormiu no colo da Dalila, ali, acabou. Agora perceba que em outras vezes os inimigos vieram contra Sansão e Sansão foi lá e derrotou. E ele achou que dessa vez também seria assim. Mas quando ele foi, para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Porém Sansão não sabia que o Senhor tinha se apartado dele. Queridos, deixa eu dizer algo que é pesado. Nós nunca sabemos quando nós ultrapassamos.
A linha da misericórdia para o juízo. E o texto da igreja em Éfeso, não de Efésios, de Apocalipse, está dizendo assim: não, eu virei contra ti. E aí já não é mais a linha da misericórdia. Tem pessoas que decidem sair da casa. Tem pessoas que por não entenderem que o real prazer está na presença de Deus, às vezes por causa do prazer no pecado, às vezes por causa do prazer no sexo, às vezes por causa do prazer em tantas outras coisas, largam do plano original. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu não sei qual é a lei, mas eu sei que Sansão ultrapassou ali. Do mesmo jeito que quantos outros ultrapassaram ali. Mas ele achou que ia conseguir mais uma vez, e nessa vez ele não conseguiu mais. E aí, um homem que tinha um propósito, um homem que era para ser um grande libertador, ele perde a sua visão. Pessoas que estão no pecado não conseguem mais ter visão do que Deus quer para elas. Elas perdem noção, elas perdem o propósito, elas perdem a direção, e elas começam a andar em círculo, tateando como se pudessem encontrar. E esse é o resultado daquele que decide não se arrepender. Porque o texto é bem claro: arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-te. Agora vamos lá para Jesus, porque graças a Deus nós temos o Senhor Jesus no meio de tudo isso. E para mim esse é um dos textos que mexe muito comigo, porque foi um momento de grande angústia do Senhor Jesus. Abra comigo em Lucas, no capítulo 22. Jesus no Getsemane. Versículo 22 diz assim: dizendo: Pai, se queres, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O Senhor Jesus, ele estava num lugar chamado Getsemane, e nesse lugar ele pediu para que os discípulos estivessem com ele, Pedro, Tiago e João. E esses discípulos precisavam de tão angustiada que estava a alma do nosso Senhor Jesus. Os discípulos, eles precisavam estar juntos com ele nesse momento de aflição. Mas a Bíblia diz num outro texto que os discípulos dormiram, que eles, no principal momento de aflição e de agonia de Jesus, eles deixaram o Senhor Jesus sozinhos, ao ponto que quando o Senhor Jesus passa o momento, ele diz: vocês não puderam nem uma hora estar comigo. Então pode ser que foi o momento onde Jesus ficou sozinho, onde ele ficou sem os seus principais discípulos, aonde, se ele chamou os discípulos para ir ao Getsemane com ele, porque ele precisava dos discípulos naquele momento. Mas ele deixou, ele foi deixado, aliás, pelos discípulos. Os discípulos não estavam com ele para ajudá-lo naquele momento de agonia, de angústia de alma. Alma, querido, é a sede das nossas emoções, é onde está o nosso prazer. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, nesse momento, ele não estava sentindo prazer. Ele estava sentindo a angústia da alma, porque ele sabia que ele precisava cumprir o propósito, ele precisava ir para a cruz. E ele chega ao ponto de dizer para o Pai: Pai, se possível, a dor é tão grande, a angústia é tão grande, é tão difícil redimir esse povo. Eu ouso dizer que teve duas entregas do Senhor Jesus. A primeira foi aqui. Aqui ele redimiu a sua vontade, a sua alma. Porque ele diz: Deus, se possível, passe por esse cálice. Qual era a vontade do Senhor naquele momento de angústia? Passe o cálice. É peso demais. Pecado dói demais. Angústia de alma terrível. Mas seja feita a tua vontade. Ali o Senhor Jesus redimiu a sua
né? Ele redimiu, não, ele entregou a sua alma, a sua vontade. Ele colocou a vontade diante do Senhor. Ele disse: Deus, a minha vontade é que passa-se casa, mas que seja feita a tua vontade. E ele estava num momento de angústia, no momento que ele estava muito perturbado, perturbação de alma, agonia, angústia. Mas nesse momento, a Bíblia diz que ele começou a suar. Lembra do propósito original? Aquele trabalho que ia gerar suor. O que acontece? O Senhor Jesus, ele começa a suar. Ele começa a suar gotas de sangue. Tem um médico que fez uma avaliação em cima disso. Não sei se vocês já leram esse artigo. Diz que a pessoa, para chegar num ponto de suar gotas de sangue, é um nível de angústia, de estresse muito intenso, muito grande. E aí rompe então e começa a suar gotas de sangue. E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus, ele suou essas gotas de sangue. E nesse momento, meu querido, ele estava levando esse suor, que foi gerado lá pelo erro do pecado no propósito original. Mas a Bíblia também diz que esse sangue do Senhor Jesus escorreu até o chão. E se escorreu até o chão, aonde caiu a primeira gota de sangue do Senhor Jesus? Em um jardim, chamado Jardim do Getsemane. E naquele momento Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo: a partir de agora, esse povo que antes não tinha vontade de buscar a Deus, eu estou redimindo esse povo que não tem vontade de buscar a Deus, esse povo que tem mais prazer no pecado. Eu estou levando essa angústia de alma deles. O meu sangue está vindo para o jardim. O meu sangue está sendo derramado no jardim. E no primeiro lugar que o sangue de Jesus cai, no jardim. Sabe por quê? Porque tem um chamado de Deus para mim, para você e para essa igreja, para a igreja em Guarapuava. Voltem a buscar ao Senhor. Voltem para o jardim. Voltem a ter tempo com Deus. Líderes que lideram sem ter tempo de jardim, sem ter tempo de palavra, sem ter tempo de primeiras obras, sem ter tempo de jejum. Volte para o prazer do jardim. Volte. Suou gotas de sangue, e o sangue caiu no jardim. E nesse momento Deus estava remindo a minha vontade. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente diz: as pessoas não têm vontade de orar, as pessoas não têm vontade de ler a Bíblia, as pessoas não têm vontade de buscar se está errado. Essa falta de vontade o Senhor Jesus já levou lá no Getsemane, quando ele disse: a minha vontade não é cumprir, a minha vontade, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. É a tua vontade que vai governar sobre a minha vida. E deixa eu te dizer, Deus é loucamente apaixonado por você. Ele continua vindo todo dia, ele vem na viração do dia, todos os dias, para se encontrar com você. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer. E o sangue escorreu no jardim. O sangue escorreu no jardim. Mas chegou o momento que o Senhor Jesus não entregou somente a sua vontade. Ele não rendeu somente a sua vontade. Mas a Bíblia diz que também o Senhor Jesus entregou o seu corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja só Mateus 27, 60. Depois que ele morreu, depositaram o corpo de Jesus em um lugar. Versículo 60 de Mateus 27 diz assim: e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. O corpo de Jesus foi colocado no lugar.
E esse lugar é o jardim do sepulcro. O corpo de Jesus foi depositado em um jardim. E ali, nesse momento onde Jesus morreu, os demônios comemoravam. E talvez pensavam: vencemos. Na minha imaginação, acho que onde mais tinha demônio por metro quadrado era em cima daquele túmulo, para deixar Jesus ressuscitar. Jesus foi enterrado no jardim. Sabe por quê? Porque lá no Éden, a morte entrou no jardim. Lá no Éden, eles podiam ter escolhido a vida, mas Adão e Eva escolheram o quê? A morte. E a morte, ela entrou no jardim. E Jesus então, ele foi enterrado no jardim. Mas a palavra do Senhor nos declara que no terceiro dia ele ressuscitou. E a morte do jardim foi tirada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O meu Jesus ressuscitou. Vamos lá. E Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 1, não vou acertar o versículo, 19 e 20, por ali. Paulo diz assim: eu oro para que vocês tenham uma revelação, o entendimento. É isso mesmo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos. Versículo 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Agora o versículo 20 é o que eu quero. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando de dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais. Paulo diz agora para a igreja: Jesus já tinha morrido aí, já tinha ressuscitado. Paulo diz: agora eu oro para que os olhos espirituais de vocês se abram, para que vocês tenham uma revelação do que está acontecendo no teu momento. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você. E esse poder que está dentro de você, sabe, a gente clama tanto para que o Espírito Santo venha. Imagina chegar hoje no começo do culto, Márcio, você fazer a abertura e falar assim: ué, que eles venham, e eu estou aqui. E eu estou aqui sentado e você fala: ué, que eles venham, eu estou esperando o Eclis vir. Veio o Eclis neste. Não é estranho? Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Meu irmão, o Espírito já está. Cidadão, o Espírito já está aqui. Está dentro de mim, está dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de mim, está dentro de você. E eu quero terminar dizendo: hoje nós não precisamos pedir para que o Espírito venha. Percebam a diferença. O Espírito está dentro de mim, está dentro de você. Essa é uma outra pregação também, já estou colocando a terceira aqui no meio. Vou pregar até 4 horas da manhã hoje. Não preciso vir mais, preguei tudo hoje já que eu sabia. Acabou o estoque. Aí, veja só, o Espírito está dentro de mim, está dentro de você. Essa é lá dos rios lá do Éden. Tá? Só para o Espírito e a noiva dizem: é esse o tempo que nós estamos vivendo. Tem igrejas vivendo o período do Velho Testamento, o período que Jesus estava aqui na terra, porque estão clamando para que o Espírito venha, estão no cenáculo ainda esperando a hora que o Espírito Santo virá. As nossas canções nós chamamos o Espírito Santo, mas na verdade as nossas canções têm que ser para o noivo, dizendo: vem, noivo, volta, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. O Espírito se une à noiva, e dessa união do Espírito com a noiva surge um clamor. O salmista diz: ao meu coração me ocorre. Salmo 27: buscai a minha presença. Sim, Senhor, eu buscarei a tua presença.
Eu quero dizer para você, meu querido, que até hoje tem esse clamor dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito habita em você. Jesus, Ele ressuscitou e Ele tirou a morte do seu jardim. Você não precisa mais ter uma vida de oração morta. Você não precisa mais ficar lendo a Bíblia e não entender. Tem gente que diz assim: eu não consigo ler a Bíblia porque eu leio e não entendo. Deixa eu te dar uma dica. Pergunta ao Espírito Santo, que na própria Bíblia diz assim, que você vai ser ensinado com Ele. Ele te ensinará todas as coisas. A unção que dele você recebeu permanece em você, e não é necessário que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. O dia que você pegar a Bíblia para praticar as primeiras obras, e você ler a Bíblia e não entender nada, pergunta ao Espírito Santo, e de repente você vai perceber que a página da Bíblia ela salta para você, ou então a luz no iPad brilha mais aqui em você, começa a saltar, e aquilo enche o teu coração. Sabe por quê? Porque existe um clamor do Senhor Jesus dizendo: volta à igreja para o jardim, volta para o lugar de intimidade. Deus sempre vem, e Ele está aqui essa noite. Eu sinto que essa é uma palavra profética, porque dentro de tudo que eu senti na igreja, que desde quando eu cheguei, os pastores de vocês têm direcionado a igreja para voltar para o jardim. Várias vezes que eu perguntei para eles como que funciona a casa de oração, eles dizem assim: não é nada cobrado, casa de oração é para quem quer. Mas eu percebo, Márcio, que existe um movimento de pessoas que estão voltando para o jardim, voltando para o jardim, voltando para o jardim. E essa volta para o jardim traz experiências, essa volta para o jardim gera aliança, essa volta para o jardim gera crescimento, gera multiplicação. Nós precisamos que o pregador pare de falar, precisamos voltar para o jardim. Ô meu irmão, eu vi que vários precisaram ir embora, perdoe meu prático. Mas hoje eu preguei mesmo, acabei com o meu estoque, gente, agora. Ai, Jesus maravilhoso. Precisamos voltar para o jardim. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Deus nunca se afastou de nós, mas nós saímos do plano original. Quantos pastores, quantos líderes que têm corrido tanto com a Escritura, que têm atendido tantas pessoas, mas que têm pouco tempo de jardim. E se nós temos pouco tempo de jardim, sabe qual é o resultado? Uma igreja estressada, uma igreja cheia de ativismo. Porque a igreja que chega ao jardim, há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela brotará, e não cessarão os seus caminhos. Eu queria que a gente terminasse essa conferência. Primeiro eu gostaria de pedir algo, pedir autorização dos pastores aqui, mas os irmãos que nos serviram tanto nessa conferência, e é uma bênção ter você. Aproveite para ter um tempo de jardim agora. Aproveite para ter um tempo de jardim. Aproveite. Sei que nós estamos com o nosso horário avançado, mas amanhã é domingo. Você vem para o culto, porque não pode faltar culto domingo. Tem um tempo de jardim. Volta para o jardim. Volta para o jardim. O Senhor Jesus, Ele derramou o seu sangue no jardim, e Ele também ressuscitou no jardim.
inferno, Ele tirou a morte do nosso jardim. E a minha vida de oração não será mais morta, não será mais uma oração de 5 minutos que eu não vejo a hora e eu preciso parar logo, acabar logo com ela. Eu vejo experiências na adoração aqui nessa casa. Falei isso para o Márcio, eu quero transmitir diante de todos. Deus mostrou que o ministério da casa aqui, vocês vão começar a compor canções. Canções que são resultado do momento do jardim. Canções que são resultado, não às vezes de uma boa técnica de composição, mas de ouvir Deus falando face a face no jardim. Eu declaro um nível de renovo para vocês, que tem servido, que tem se desgastado, mas eu declaro um renovo vindo do Senhor para esse ministério. Declaro que canções surgirão daqui, e as pessoas ouvirão essas canções e desejarão ter tempo de jardim, ter tempo de intimidade. Ai, meu irmão, me perdoe, mas eu sinto. Deixa eu dizer algo. O que acontece na intimidade? Só um exemplo que eu vou dar no casamento. Tem coisas que nós no casamento fazemos entre 4 paredes. E isso é resultado, é a intimidade do casal que gera isso. Mas depois de 9 meses, no nosso caso foi 7, o Rafa só. Depois de 9 meses, aquilo que foi feito num lugar fechado, ele é visto por todos. Todos vêm no hospital, trazem presentinho, celebram. Deus manda dizer algo aqui para essa igreja. O que vocês estão fazendo em intimidade ali, naquele lugarzinho fechado, aquilo que vocês estão gerando nas madrugadas e ninguém está vendo, aqueles que têm ouvido o clamor de voltar para o jardim e estão se deleitando na presença do Senhor, eu profetizo que dentro de alguns meses algo virá à luz. Multiplicação